sabe falar com você exatamente aquilo que você precisa na hora certa. Diz a palavra, diz a Bíblia, que a palavra dita no tempo certo, ela é como maçãs de ouro em cestas de prata. O que significa isso? Significa que a palavra dita no tempo certo vai enriquecer você e vai justificar você. Ouro, na Bíblia, fala de glória, fala da natureza divina. Prata fala de redenção. A palavra dita no tempo certo, ela vai trazer glória, ela vai trazer riqueza, mas ela também vai trazer redenção para você. Ela vai redimir você, vai redimir sua casa, vai redimir sua família, vai redimir onde você trabalha, vai redimir onde você estuda, vai redimir essa cidade, vai redimir esse estado, vai redimir essa nação. Então Deus tem uma boa palavra para o seu momento. Por que eu disse isso antes de nós lermos aqui? Porque talvez a palavra que você vai ouvir aqui nessa noite, você pode sair daqui dizendo assim, pastor, eu esperava ouvir outra coisa diferente. E eu peço a Deus que Ele em algum momento ministre no coração de todo mundo que vocês vão ouvir aqui, amém? E talvez o que você ouça não seja tanto aquilo que você gostaria de ouvir nessa noite, mas eu quero te garantir uma coisa, é algo que você precisa ouvir. Pastor, mas talvez eu não vou precisar disso para hoje. Você pode não precisar para hoje, mas talvez você vai precisar para amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, eu não sei. Deus sabe. Amém? Vamos ler o texto de Atos, capítulo 5, verso 27. O ideal era ler antes disso, mas vai ficar muito extensa a leitura. Nós vamos ler do verso 27 até eu mandar parar. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus nos concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo, apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. E cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado
Eu peço que o Senhor, com a sua infinita graça, misericórdia e bondade, nos alcance por meio da sua palavra. Eu peço, Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nos dando a compreensão das tuas verdades. Ninguém aqui, Pai, precisa do que eu acho, do que eu penso em mim mesmo. Cada um aqui precisa daquilo que vem da tua mente e do teu coração. E eu sei que há tantas verdades que o Senhor quer extrair desses textos para as nossas vidas. Eu te peço, ministra ao coração de cada um e confirma com cada um aquilo que eles vão ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, meu objetivo nessa noite é um só. É um objetivo muito específico. Eu, como um pastor, vou me valer do meu título aqui agora. Me respeita que eu sou pastor. Estou quase chegando a querubim ungido. Porque eu ainda não estou 100% glorificado, só estou 95%. Estou tentando quebrar o gelo, irmão, relaxa. Alguém disse esses dias, né? O povo está fazendo muita piada na igreja porque falta unção, eles têm que fazer piada para quebrar o gelo. Deixa eu falar um negócio para você, essas pessoas servem um Deus carrancudo, porque o meu Deus é alegre, meu Deus é feliz. Mas, veja, eu tenho um objetivo aqui nessa noite, é manter você do lado certo. Manter você aonde? Qual é o lado certo? É o lado onde Deus está. O lado certo não é o lado de um homem. O lado certo é o lado onde Deus tem um propósito legítimo. Repita isso comigo. O lado certo é o lado onde Deus tem um propósito legítimo. Amém? Deus não tem responsabilidade em abençoar aquilo que Ele não deu uma palavra. Deus se responsabiliza com a palavra que Ele deu. E quando Ele dá uma palavra, tem um propósito legítimo ali. Então Ele se compromete com aquilo para fazer valer cumprir. Amém? Se Deus te deu uma palavra, eu quero te dizer, Deus está empenhado em fazer essa palavra cumprir. Ele disse, assim será a palavra que sai da minha boca. Não tornará para mim vazia, antes cumprirá o propósito pela qual eu a designei. A Bíblia também diz que Deus vela por cumprir a sua palavra. Quem tem uma palavra aqui? Não sei. Você tem mesmo? Eu quero te dizer, eu tenho uma palavra. E eu vou batalhar por ela até o fim. Você tem uma palavra? Batalhe por ela até o fim. Agora, Deus quer com que você permaneça do lado certo. Repito, o lado certo é o lado aonde Deus está e aonde a sua palavra está. Amém? Deus não se contradiz. Deus não diz algo agora e depois ele se confunde dizendo algo totalmente diferente. O que Deus diz sempre vai unir mais você. O que Deus diz sempre vai edificar você. O que Deus diz sempre vai comprometer mais você com Ele. Amém ou não? Mas veja, querido, Deus quer manter você de um lado para que você, unido com a verdade, sempre seja por Ele. Eu tenho repetido isso frequentemente, que eu tenho falado muitas vezes por isso, essa passagem. Nada podemos contra a verdade, senão somente em favor da verdade. Então, que lado que Deus quer você? Deus quer você do lado da verdade. Porque se você está do lado da verdade, você está do lado dele. E Deus quer manter você do lado da verdade, porque se Ele não manter você do lado da verdade, você vai se rebelar contra Ele e o seu propósito. Repare o texto que nós lemos. Aqui nós temos os apóstolos que foram levados diante do sinédrio, diante das autoridades, porque eles estavam pregando Jesus Cristo crucificado e ressurreto. E aí as autoridades da época disseram para os apóstolos, parem de pregar. A gente já falou para vocês não pregar sobre Jesus. E aí nós vemos a declaração de Pedro, antes convém obedecer a Deus do que aos homens. E aí Gamaliel, um mestre da lei, provavelmente não, né? Paulo falou que ele foi discipulado, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, era um homem de Deus. Gamaliel se levanta no meio daquela confusão e dá essa notícia para eles. Fala, gente, teve uma época aí em que se levantou um tal de Teudas. E junto com ele se levantaram 400 homens. Mas porque o propósito no qual eles estavam envolvidos não era legítimo,
Teudas morreu e os homens que o seguiram se dispersaram. Um tempo depois, um outro tal de Judas, Galileu, fez a mesma coisa. Ele se levantou, mas porque o propósito pelo qual ele estava com seus discípulos não era legítimo, também fracassou. Porque sempre que você está por algo que não é a verdade, vai dar errado mesmo. Mas se você estiver do lado da verdade, ninguém vai conseguir te resistir. Nem homem, nem principado, nem potestade, nada vai conseguir resistir quem está do lado da verdade. Agora, irmão, Deus não quer que você se rebele contra Ele. Deus quer que você lute por Ele. Infelizmente, nós temos muita gente lutando contra Deus. Repito o texto mais uma vez. Gamaliel falou, se o que esses homens, se o que os apóstolos estão fazendo foi algo que eles inventaram da cabeça deles, vai fracassar como fracassou com Teudas e com Judas. Mas se o que esses caras estão fazendo vem de Deus, rapaz, é melhor vocês coçar a orelhinha de vocês. Porque vocês vão ser achados lutando contra Deus. E a minha pergunta é, quem pode prevalecer contra Deus? Agora, amado, Deus não quer ver você quebrar os princípios dele e desonrar o propósito dele. Entenda, irmão, que um povo forte é um povo unido, debaixo de uma mesma mente, debaixo de um mesmo coração. E quando nós somos pela verdade, nós desenvolvemos unidade, nós desenvolvemos propósito. Por que há tanta divisão e há tanta rebelião na igreja? Porque há um povo que não está andando unido e ajustado debaixo de uma verdade. Por exemplo, eu tenho uma verdade que eu carrego. Mas se você andar por outra coisa que você chama de verdade, mas não é verdade, você nunca vai conseguir se ajustar comigo. E nem eu vou conseguir me ajustar com você. Então começa a nascer muitas vezes a divisão. Aí nasce a rebelião. E a gente nunca consegue cumprir um propósito legítimo de Deus. Deus tem um propósito legítimo para você. Só que tem muita coisa que a gente começa a fazer, que a gente fabrica, que Deus não falou para a gente fazer. Tem muitos movimentos que a gente começa, que Deus não está nele. A gente até fala assim, Deus me deu uma palavra. Aí você olha, cadê a palavra de Deus? Gente que começa a fazer as coisas, 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, já parou de fazer. Por quê? Não, mas eu tinha uma palavra. Irmão, se você tem uma palavra, você só tem um caminho, batalhar por essa palavra. Se Deus falou com você, você só tem um caminho, remar em direção a isso. Se Deus falou com você, você só tem um caminho, se unir cada vez mais à verdade que saiu da boca de Deus. Agora, se você pegar o caminho contrário, irmão, você é um sério candidato a se rebelar contra Deus e a sua obra. E aí eu te pergunto, vai dar bom para quem se rebela contra Deus e o seu propósito? Não, por quê? Porque vai ser achado lutando contra Deus. Eu estou aqui, irmão, com um propósito. Gerar um mesmo coração e uma mesma mente em você. Mas não é a minha. Ninguém aqui precisa do que eu acho, não, tá? Você não tem que andar, você não é piolho para andar pela minha cabeça. Você tem que andar pela cabeça de Jesus. E detalhe, irmão, você não tem, o que eu vou dizer é tão perigoso para mim, mas eu preciso dizer. Olha o que eu vou dizer, isso é arriscado para o que eu vou dizer. Você não tem que andar pela minha cabeça porque eu sou pastor. Irmão, o que eu acabei de dizer é arriscadíssimo para mim. Sabe por quê? Porque se você não entender o que eu acabei de dizer, você vai se rebelar contra mim. Você tem que andar por aquilo que eu estou falando se eu estiver andando debaixo daquilo que Deus está falando. A cabeça que guia o povo de Deus ao propósito de Deus não é a cabeça do pastor. É a cabeça do supremo pastor chamado Jesus Cristo. Vocês entendem isso? Só que o que Deus faz? Deus coloca um propósito nos homens. Deus encarrega homens de uma missão. Deus libera um encargo sobre os homens. Deus coloca muitas vezes um peso nas suas costas, te dá uma palavra, te chama para o cumprimento de algo. E aí você, imbuído daquela palavra, sai para fazer o quê? Sai para fazer discípulos.
Os discípulos de Jesus saíram para fazer outros discípulos porque eles tinham a palavra para fazer. Então, quando um homem e uma mulher de Deus recebem uma palavra, ele então vai começar a encontrar aqueles que precisam fazer parte dessa palavra. Se você está aqui, é porque você foi chamado para fazer parte dessa palavra. E eu espero que desses poucos aqui comece a multiplicar, irmão. Aleluia. Mas veja, qual é o meu propósito? É tornar você com uma mente e um mesmo coração. Porque um povo forte de verdade é um povo unido em prol de um propósito legítimo. Irmão, não se trata só de reunir pessoas. Se trata de reunir pessoas debaixo de um propósito legítimo de Deus. Você entende o que eu acabei de dizer? Se trata de reunir um povo que tem a aprovação de Deus. Irmão, tem muita coisa que não tem aprovação de Deus. Você tem que se focar nisso, aonde que Deus está aprovando, aonde que Deus está colocando a sua mão, aonde que Deus está ordenando a sua bênção. Alguém aqui está me entendendo? É nisso que você tem que ir atrás, é atrás disso que você tem que perseguir. Deus está nisso? Deus está nesse movimento? Deus está nessa palavra? Deus está nesse propósito? É nessas coisas que a gente tem que se focar. Saber se a aprovação dele está ali. Porque, irmão, se não tiver a palavra de Deus, nós só vamos ser um povo trabalhando por algo que lá na frente vai se dissolver. E quando eu comecei esse trabalho, eu tive certeza de que Deus estava nele. E eu continuo tendo certeza que Deus permanece nele. Se você já não tem mais certeza, eu posso lamentar por você. Se você não tem mais certeza, infelizmente o que eu posso te dizer, irmão, você está precisando ir um pouquinho mais para Deus e ouvir o que Deus tem a dizer, porque Ele tem uma palavra sobre nós e vai se cumprir. Só que eu quero que você entenda que nem tudo que ganha proporções significa que Deus está lá. Porque muita coisa pode crescer, mas ferir o caráter e a natureza de Deus. Muita coisa pode se desenvolver e estar comprometido desde o começo. Por quê? Porque não tem aprovação de Deus. Porque aquilo que as pessoas estão fazendo, Deus não chancelou, Deus não mandou. É algo que muitas vezes a pessoa quis fazer. E todo movimento que cresce sem aprovação de Deus, já cresce com os dias contados, irmão. Já cresce, assim, é aquele negócio, né? Nascido no dia tal e falecido no dia tal, já tem data para falecer, tem data para nascer e data para falecer, porque Deus não vai se responsabilizar aquilo que não foi a palavra dele que gerou. Vocês estão entendendo? Tem muitos movimentos, irmão, que você vai ver dissolver diante dos seus olhos. Quem já ouviu falar, vou dar um pouco de aula de história. Quem já ouviu falar do movimento marxista-socialista? Já ouviram? Vocês conhecem a história? É um pouco de história e tem a ver com o que eu estou falando. No finalzinho do século XVIII, para o começo do século XIX, na Revolução Industrial Francesa, apareceu um filho de Satanás com a pombagira, que agora, se não se arrependeu, está queimando no inferno, chamado Karl Marx e Friedrich Engels. Esses dois caras deram início a um movimento filosófico, político e social, chamado de socialismo. Olha o que esses caras fizeram, irmão. O movimento deles já dura 2 séculos, um pouco mais de 2 séculos, mais de 200 anos. Nós estamos no século XXI. O movimento começou no século XIX. Preste atenção. Porque eu estou querendo mostrar para você que não se trata só de reunir um povo em prol de uma causa. É preciso reunir o povo em prol de uma causa legítima, na qual Deus está. Esses 2 homens criaram esse movimento e esse movimento alcança hoje milhões de pessoas no mundo. Tem várias nações da Terra que são socialistas, marxistas. A Venezuela, por exemplo, o governo é. E muitos outros países. E olha o que eles estão passando lá. E esse movimento
socialista, marxista, é danoso para a sociedade. Ele tá dentro das escolas, ele está dentro da política. Quem está me entendendo? Ele está na mídia, no entretenimento, ele está num monte de coisa. Só que esse movimento, ele fere os princípios de Deus. Só que eu quero te dizer uma coisa, esse movimento está com os dias contados. Porque em breve o nosso Senhor soberano, Salvador, vai se manifestar e vai dissolver tudo aquilo que é contrário ao reino dele. E movimentos como esse estão com os dias contados. Algumas coisas parecem perdurar por um bom tempo. Só que eu quero te dizer, está com o tempo contado. Por quê? Porque não tem a legitimidade de Deus. Não tem ali o propósito de Deus. Não foi Deus que gerou. Irmão, Deus vai gerar um movimento que fala para a mulher abortar seu filho? Deus vai levantar um movimento, Deus vai gerar um movimento que estimula o uso de drogas? Deus vai levantar um movimento que estimula a relação homossexual ou homoafetiva, porque falar hoje disso é pecado, né, para muita gente. Não, irmão, pecado é não falar dessas coisas. Então nós vemos que nem todo movimento Deus está. Por quê? Porque não é legítimo. E aí nós vamos ver dissolver diante dos nossos olhos. Eu estou te dando esse exemplo, querido, porque não é somente ajuntar um povo, é ajuntar um povo debaixo de um propósito aonde Deus designou. Quer ver um outro exemplo dentro da Bíblia? A Torre de Babel. Se reunir apenas um povo fosse tudo que Deus precisa, então a Torre de Babel era um projeto de Deus. O que vai dizer lá o texto de Gênesis? Deus olhou do céu para a terra e viu que a humanidade era uma só língua e todo mundo era uma só pessoa e uma só língua. Deus olhou do céu para a terra e falou, não está certo, vamos descer lá para a gente ver esse negócio. Deus desce lá, vê que aquele projeto não era legítimo, não era algo do coração de Deus. Deus faz o quê? Dispersa. O que Deus fez? Diga, dispersou. Agora, se você prestou atenção no texto que eu li, aqui de Atos 5, vai dizer que todos aqueles que seguiram a Teudas e seguiram a Judas foram dispersados. Por quê? Porque tanto a Torre de Babel não era projeto de Deus e dissolveu-se, quanto aqueles que seguiam a Teudas e aqueles que seguiram a Judas não estavam andando debaixo de um propósito e se dissolveu. Quem entendeu? Diga amém. Só que o texto vai dizer que esse povo da Torre de Babel se tornou um povo forte, porque tinha uma mesma linguagem. Só que como o projeto e o propósito era reprovável, Deus deu cabo deles. Semelhantemente aconteceu a esse tal de Teudas e Judas. O que eles empreenderam fazer não deram em nada. Ambos ajuntaram um povo, cada um em tempos diferentes, e com esse povo tentaram promover uma causa própria e rebelar-se. Olha para mim. Teudas e Judas, em tempos diferentes, se levantaram por conta própria, arregimentaram pessoas para o seu lado, para fazer uma rebelião. E o que aconteceu com essa rebelião, irmão? Os liderados morreram, os líderes morreram, e os liderados não deram em nada. Está vendo a importância, irmão, de você encontrar um lugar onde a palavra de Deus foi designada, onde a palavra de Deus foi plantada, onde Deus liberou um decreto e ficar sobre aquele lugar? Você consegue perceber a importância disso, de você seguir homens e mulheres que tenham uma palavra de Deus para a sua vida? E ficar debaixo disso, porque todas as vezes que você for seguir pessoas que não têm uma palavra de Deus para fazer o que estão fazendo, não vai acontecer nada com eles e muito menos com você. Eles não vão chegar em lugar nenhum e você também não vai chegar em lugar nenhum. Se você quer chegar em algum lugar, é preciso estar debaixo de um propósito legítimo de Deus. Quem entendeu? E eu já vi isso, querido, algumas vezes acontecer. De pessoas se levantarem por conta própria. E sabe qual foi o resultado? O mesmo. Eles terminaram em lugar nenhum.
E não terminaram em lugar nenhum porque eu ou qualquer um outro praguejou. Não terminaram em lugar nenhum porque o que eles estavam fazendo, Deus não estava naquilo. Porque o que eles estavam fazendo, Deus não havia dado palavra nenhuma. Deus sustenta a palavra que Ele te dá. Se você está me vendo aqui nessa noite, depois de 15 anos, eu não estou em pé por causa da minha força. Eu estou em pé porque Deus me sustenta pela sua palavra. Porque, irmão, falar um negócio pra você. Negócio não é fácil, não, irmão. Aguentar algumas situações é difícil. E que se não for uma palavra, a gente esmorece, a gente sucumbe. A gente quer jogar tudo. Irmão, se você, olha para mim, se você quer abandonar a igreja porque alguém pisou no seu dedinho, pisaram no meu dedo, eu vou sair da igreja. Se você quer abandonar a igreja porque pisaram no seu dedinho, imagina eu que tenho que aguentar tudo. Imagina qual é a minha vontade às vezes, irmão. É fazer um monte de cruz e crucificar todo mundo. Ou então é eu falar assim, tchau e benção, fui. Não, eu não vou, eu só tenho um lugar para ir em direção à palavra que Deus me deu. E quem quiser ir comigo, eu vou pegar na mão e nós vamos dizer, vamos junto, vamos chegar lá, porque Deus tem um propósito para mim e tem um propósito para você. Você tinha que estar mais alegre. Só que eu já vi muita gente, irmão, querer se levantar do jeito errado, para poder conduzir outras pessoas. Eu vou te dizer algo, Deus não financia o que está em desacordo com Ele. Deus não vai financiar, irmão. Deus não vai financiar divisões e rebeliões. Só que quando essas coisas acontecem, Deus usa para mostrar algo, que eu vou dizer mais à frente o que é. Mas quem promove divisões e rebeliões é a concorrência. E assim como custou caro na primeira rebelião e divisão de Lúcifer, vai custar caro para quem dividir e se rebelar. Isso não é ameaça. Eu não preciso ameaçar ninguém. Eu estou aqui para te dizer, se você se levantar para dividir e rebelar, você vai ter um problema seríssimo com Deus. Seríssimo. Ah, mas eu não tenho medo dos homens. Você não tem que ter medo dos homens, você só tem que ter medo de uma pessoa, de Deus. É mais do que o suficiente para você querer se manter na verdade. É mais do que o suficiente para você querer andar debaixo de um propósito, debaixo de uma palavra. É mais do que o suficiente. É uma pena, irmão, porque hoje as discordâncias entre pessoas, na maioria das vezes, não promovam uma mesa para correções, mas promovem reuniões secretas de maledicência, divisão e rebelião. Vou dizer de novo. É uma pena que hoje as discordâncias entre nós, ao invés de promover uma mesa para a gente se corrigir, sabe o que muitas vezes promove? Você e eu fazemos grupinhos para falar mal do outro, dividir e se rebelar. Isso é terrível. E Deus vai julgar quem faz essas coisas. E eu não tenho dúvidas, irmão, de que a rebelião causada por Teudas e Judas era decorrente da discordância de visão diferente que eles tinham. Judas e Teudas, eles se rebelaram porque eles viam a coisa de um jeito diferente. Às vezes era uma divergência política ou religiosa, porque naquela época a nação de Israel era governada por Roma. E tinha muita gente lá que queria combater Roma militarmente. Sabe, se desprender do domínio de Roma, através de força, através das armas. E volta e meia se levantava alguém, porque não concordava com a política de Roma, queria se levantar contra Roma, e levantava pessoas para seguir a sua causa, e não dava em nada. Eu quero te dizer, irmão, Deus não está desse lado da história. Não há bênçãos de Deus sobre quem é maledicente, divisor e rebelde. Vou dizer de novo, não há bênção de Deus sobre quem é maledicente, divisor e rebelde. Eu vou dizer de novo, não há bênção de Deus sobre quem é maledicente, divisor e rebelde. Deus não está desse lado, Deus está do lado contrário. Que lado contrário é esse? É o lado da verdade, é o lado que liberta, é o lado que transforma, é o lado que une, é o lado que edifica, não é o lado que destrói, não é o lado que desconstrói.
O que você está ouvindo, irmão, é tão sério, que se você der ouvidos, isso vai te proteger. Mas se você não ouvir, você vai ter que lidar com as duras consequências. O salmista, ele vai dizer algo sobre a pessoa rebelde. Escuta isso aqui. Salmo 68, 6. O salmista diz: Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Agora, olha isso aqui. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Como? Só os rebeldes habitam em terra estéril. O que é um rebelde? É alguém que se insurge contra Deus. É alguém que se insurge contra o propósito de Deus. É alguém que se insurge contra a palavra de Deus. É alguém que se insurge contra a obra de Deus. Isso é um rebelde. E diz o texto que o rebelde, ele vai permanecer em terra estéril, ou seja, ele vai plantar e não vai frutificar, os seus caminhos não vão produzir, os seus caminhos não vão prosperar. Por quê? Porque ele se levantou contra a palavra. Como eu disse, algumas divisões e rebeliões Deus usará para que algo fique evidente. Eu disse que Deus não promove divisões e rebeliões, mas Ele vai usá-las para algo específico. Pergunta para mim, o que, pastor? Para provar quem são dos nossos e quem não são. E antes de você ficar ofendido com o que você acabou de ouvir, está na Bíblia o que eu disse. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 18 e 19, Paulo fala sobre isso. Paulo disse: porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Agora olha o verso 19. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Deus não promove nem rebelião e nem divisão. Mas quando acontece, Deus usa para mostrar quem é quem. De que lado as pessoas estão. E eu espero que você esteja sempre do lado da verdade. Você achou que eu ia falar, espero que você esteja do meu lado, né? Não, eu espero que você esteja do lado da verdade, porque é o lado que eu também preciso estar. Amém? Irmão, não preciso convencer ninguém da verdade. Eu preciso estar na verdade. Eu. Porque se eu estiver na verdade, eu sei que outros vão vir comigo. Geralmente, quando se fica conhecido quem é pela causa do Senhor ou contra ela, ou quem é pelo Senhor ou por si mesmo, quem trabalha para edificar e não destruir, e Paulo diz que a autoridade que ele recebeu foi para edificar as pessoas e não destruí-las. Geralmente, quando fica evidente quem é pelo Senhor dentro da igreja e quem não é, sabe o que essas pessoas fazem? Elas muitas vezes saem. E elas saem do jeito errado. Elas saem falando mal. Elas saem criando situações onde não são verdade. E aí, muitas vezes, ela não vai sair sozinha, ela vai levar outros consigo. Outros que se rebelam, outros que dividem. Por quê? Porque ficou evidente que ali tem pessoas que não são pela causa do Senhor. Irmão, olha para mim. Olha para mim. Eu estou tentando levantar um povo que é pela causa do Senhor. Eu estou tentando chamar um povo a vir para a luz, a vir para a verdade, a ouvir Deus, a saber o que Deus está falando. Sabe, irmão, olha para mim, está na hora de você descobrir o que Deus está falando. Está na hora de você descobrir onde Deus quer que você esteja. Para você parar de ouvir gente que vai fazer você se rebelar, que vai fazer você dividir, que vai fazer você se opor àquilo que Deus não quer que você oponha. João vai dizer algo em 1 João 2,19. João vai dizer de pessoas que saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Olha isso aqui, irmão. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Agora, antes de você ficar ofendido, ouça com atenção o que eu vou te ensinar. Eu não quero que você interprete errado o que eu vou dizer. Tá? Eu quero que você entenda que João não está falando de uma mera saída. Olha aqui. Pessoas entram e saem constantemente das igrejas, sim ou não? Não está errado. Nem sempre. Nem sempre está errado. Porque eu acredito em fim de ciclos, irmão. Às vezes um ciclo vai terminar para você num lugar e Deus vai mandar você para outro. Quem crê nisso?
Amém ou não? Só que o tipo de saída que João está falando aqui, não é aquelas pessoas que saem legitimamente. O tipo de saída que João está falando aqui é de pessoas que saíram da igreja, mas antes de sair, se levantaram contra a obra, se levantaram contra a doutrina e se levantaram contra as autoridades na igreja. É desse tipo de saída que João está falando. E quando João fala dessas pessoas, João está falando que essas pessoas estão andando debaixo do espírito do anticristo. Não é simplesmente uma pessoa que fala assim, amanhã eu vou sair daqui e vou para outro lugar. Há momentos que isso é legítimo, que não tem problema. A porta que está aberta para você entrar é a porta que está aberta para você sair. Só que João está dizendo que muita gente sai, e quando sai, deixa um rastro de destruição depois dele. Irmão, eu oro a Deus para que esse não seja você nunca na sua vida. Eu peço a Deus que te guarde desse caminho, porque esse é um caminho que não vai promover o mal sobre os outros, vai promover o mal para você também, quem está entendendo. João está dizendo que muitos dos que saíram do meio da igreja não eram pró-obra, mas contra ela. Não trabalhavam para edificar um corpo forte, mas trabalhavam para enfraquecê-la e destruí-la. Que nunca sejamos essa pessoa. É incrível como nós temos hoje pessoas, dentro e fora das igrejas, trabalhando para enfraquecê-la e, se possível, destruí-la. Irmão, isso aqui é uma dura verdade. Nós temos o diabo o tempo todo. Nós temos as pessoas do lado de fora o tempo todo trabalhando para destruir a igreja. E se não bastasse lidarmos com os perigos de fora, muitas vezes temos que lidar com os perigos de dentro. Se não bastasse isso, muitas vezes nós temos que lidar com as pessoas que estão se levantando do lado de dentro. Deveriam estar se levantando para unir as forças e tornar um povo forte, construído no Senhor. Aí muitas vezes a gente tem um povo, sabe o quê? Se levantando contra a obra, se levantando contra o pastor, se levantando contra os irmãos. Não, esse não é o caminho que Deus chamou para você fazer parte. O Otávio falou um negócio aqui, no meio da ministração dele, algo que Deus falou para mim hoje mais cedo. Sabe, irmão, nesses 15 anos, eu ouvi muitas coisas contrárias a respeito desse lugar. Muitas coisas. Você não tem noção das coisas que eu já ouvi. Em 15 anos. Sabe, e já ouvi também sobre as expectativas das pessoas desse lugar não dar certo. De mais cedo ou mais tarde, esse lugar deixar de existir. Sabe para quê? Para que elas possam sorrir, se gloriar e falar assim, tá vendo? Eu tinha razão do que eu falei. Só que eu sinto dizer a essas pessoas que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu sinto dizer que se o que fazemos vem de homem, perecerá. Mas se o que nós estamos fazendo foi de Deus, eu sinto dizer, essas pessoas serão achadas lutando contra Deus. É simples assim. Veja Saul. Saul, irmão, ele tentou derrubar e destruir Davi várias vezes. Várias vezes. Só que quando Saul morre, Davi se alegra? Não. Davi não se alegra pela morte de Saul. Sabe por quê? Porque quem tem unção, escute isso aqui. Quem tem unção não promove e não se promove na queda dos outros. Não fica desejando ver os outros caírem. Quem tem unção sabe qual é o seu lugar e está garantido por Deus. E nesse lugar busca contribuir para edificar e não destruir os outros. Davi, hora nenhuma, buscou a queda de Saul. Embora Saul tentasse matá-lo, embora Saul tentasse fazer o mal para ele. Quando Saul morre, Davi chora. Davi fica triste. Davi até ele compõe, né? Como caíram os valentes. Olha o coração desse homem. Ele sentia por Saul, ele sentiu dó por Saul ter morrido. Mas hora nenhuma, Davi precisou usar a unção de Deus na vida dele para querer ver a queda de Saul, como muita gente quer ver a sua queda. Como muita gente quer ver a nossa queda, como muita gente quer ver a queda dessa igreja, mas eu repito, eles vão só ficar na vontade, porque eles não vão nos ver cair.
Quem tem unção não promove divisões e rebeliões, promove unidade e edificação. Quem tem unção não leva pessoas para sua causa pessoal, mas para a causa pessoal de Deus. Quem era Teudas e Judas? Eram dois homens que estavam levantando um povo para sua causa pessoal, por isso que não deu certo. Se eles estivessem levando aqueles homens para uma causa de Deus, então teria prosperado. Lembra de Gideão? Gideão levanta um exército de 32 mil homens. Olha para mim. Gideão levanta um exército de 32 mil homens. Aí Deus vai reduzindo, sobra 300. Quando chega o momento da batalha, Gideão vira para os seus homens e fala assim, ó, na hora que vocês ouvirem o som da trombeta, vocês vão quebrar o cântaro que está na mão de vocês, e vocês vão gritar pela espada do Senhor e por Gideão. Pelo quê? Pela espada do Senhor e por Gideão. Quem era Teudas e Judas? Era alguém que estava gritando pela sua própria espada e não pela espada do Senhor. Você tem que seguir quem está gritando pela espada do Senhor. E aí você vai estar andando pelo propósito e pela causa certa. Quem entendeu? Diga amém. Porque quem é pela causa de Deus, promove Deus à frente, ao invés de se promover. Tem muita gente hoje promovendo a sua própria causa. Eles promovem as suas dores e insatisfações, promovem suas vontades e motivações, a sua ganância, e querem levar você para ela. Você tem que ter muito cuidado, irmão. Todo mundo vai tentar levar você para o lado deles. Eu estou aqui tentando fazer o quê? Trazer você para o meu lado? Tentando levar você para o lado de Deus. E se você for para o lado de Deus, você vai se unir a mim, porque é o lado que eu estou tentando ficar. E muita gente se levanta porque está insatisfeito, está ferido. Aí sabe o que eles tentam fazer? Trazer você para o lado deles. Sem você saber que se você comprar esse lado, você está comprando o lado errado, irmão. Porque o lado certo não é a ferida de alguém. O lado certo não é a insatisfação de alguém. O lado certo é o lado que ouviu aquilo que sai da boca de Deus. Como nós carecemos de discernimento para esses últimos dias, para reconhecermos quem é e quem não é. Irmão, Deus está tentando treinar a mim e a você para esses últimos dias. Eu estou com uma palavra sobre discernimento para ministrar para vocês. O dom mais necessário nos últimos dias se chama dom de discernimento de espíritos. E Deus está tentando mostrar para mim e para você quem é por nós. Porque Jesus falou assim, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, quem é por mim vai abraçar a minha causa. Quem é por mim vai abraçar a minha obra. Quem é por mim vai dar as mãos ao meu povo. Quem é por mim vai querer edificar. Quem é por mim vai querer ajudar no crescimento. Agora, quem é contra ele está promovendo todo tipo de coisa ruim. Dentro da igreja e fora da igreja. João vai dizer em 1 João 2,20, mas vocês têm a unção que vem dos santos e todos têm conhecimento. Verso 26 e 27. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Olha isso aqui. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. Sabe o que João está dizendo? Quem tem o Espírito Santo aqui? João está dizendo assim, ó, vocês receberam o Espírito Santo e através do Espírito Santo vocês receberam uma unção. E João chama essa unção de discernimento, porque essa unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Essa unção nos ensina a respeito daqueles que querem nos enganar, irmão. Não é só aqui dentro, não, fora daqui. Essa unção vai livrar você do engano das pessoas. Essa unção vai livrar você quando alguém vier te chamar para ir com ela, e você vai ouvir essa unção te dizendo, não vai, porque esse caminho não tem a minha bênção. Não vai, porque não tem a minha aprovação. Essa unção de discernimento vai abençoar você e livrar você de várias furadas. E João diz que essa unção permanece em nós. E sabe o que João está falando? Ele está falando assim a respeito daqueles que querem vos enganar. Essa unção vai trazer discernimento de quem está querendo te enganar. Essa unção vai dizer para você o que é a mentira e o que é a verdade.
A unção que recebemos é uma unção que nos revela todas as coisas, que nos ajudará a reconhecer quem é pela causa e quem não é. Meu objetivo aqui, querido, é levar você para o lado de Deus. Eu não tenho outro objetivo. Eu não quero que pessoas me sigam se eu não estou seguindo o Senhor. Eu não quero que pessoas me ouçam se eu não estou ouvindo o Senhor. Agora, se eu preciso ter esse cuidado, que, entre aspas, andei um pouco mais do que você, ter um pouco mais de experiência do que você, imagina você. Esses dias eu compartilhei uma frasezinha, né? Eu achei ela engraçada, eu até coloquei no meu status. Alguém falava assim, ó, se o diabo tentou enganar Jesus, que era Jesus, imagina você que é tonto. Olha, irmão, o diabo enganou um terço dos anjos. Ó, um terço dos anjos ele enganou. Ele enganou Adão e Eva. E ele tentou enganar Jesus. Se ele enganou isso tudo, menos Jesus, você acha que ele não vai te enganar? Só tem uma forma dele não enganar você. Se você aprender a discernir pela unção que você recebeu dele, o que procede de Deus e o que não procede de Deus. Então eu quero manter você do lado certo, irmão. Do lado que não luta contra Deus, mas luta por Deus. Sem quebrar seus princípios e desonrar o seu propósito. Deus te colocou, irmão, debaixo de um propósito. Ele não quer que você desonre esses princípios e nem desonre esse propósito. Seja alguém que se cobre com o propósito de Deus. Eu vou dizer de novo. Seja alguém que se cobre com o propósito de Deus. Eu vou dizer de novo. Seja alguém que se cobre com o propósito de Deus. Porque se você estiver coberto com o propósito de Deus, você está protegido pelo próprio Deus. Um povo forte e um povo unido de mente e coração. Mas só é forte de verdade se estiverem unidos por um propósito legítimo, vindo de Deus e com a aprovação de Deus. Quem entendeu, diga amém. Deixa eu começar aí para o fim. Aleluia. Você já está cansado de me ouvir, né, irmão? Olha isso aqui. Eu disse, preste atenção, eu disse que nem todo mundo que sai da igreja sai do jeito errado. Tem muita gente que sai porque realmente o ciclo acabou, certo? Só que a Bíblia diz que nem todo mundo que está na igreja também foi Deus que colocou. Sabia disso? É. Jesus ele vai contar uma parábola. Olha isso aqui. Jesus vai contar uma parábola. E ele vai dizer, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, veio quem? E semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Da mesma forma que nem todo mundo que sai de um lugar saiu do jeito errado, nem todo mundo que está num lugar está porque foi Deus que colocou. Jesus deixou isso bem claro. Porque o homem que semeou na sua terra é o próprio Senhor. Só que veio o inimigo e semeou no mesmo campo a semente do joio. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque está chegando o tempo onde nós vamos precisar olhar bem, primeiro para as nossas vidas, para ver que tipo de semente nós somos. Até porque eu acho que o joio não vai se enxergar como joio, né? Mas se você se vê como trigo, pode saber de uma coisa. Quando o joio crescer, você vai saber diferenciar quem é quem. Amém? O que importa no final é se o indivíduo está do lado de Deus, porque se ele estiver, não importa se ele saiu ou se ele ficou, ele vai promover o bem. Se você está do lado de Deus, aqui dentro e fora daqui você tem que promover o bem.
Se alguém não está do lado de Deus, irmão, seja fora daqui ou seja aqui dentro, infelizmente vai promover o mal. Os apóstolos passaram por muitas perseguições na igreja, por muitas dificuldades, muitos levantes e muitas oposições. Os apóstolos tiveram que lidar com falsos mestres, com falsos obreiros, com falsos apóstolos, com falsos irmãos, com tanta gente falsa, irmão. E como é que você acha que eles discerniram quem era o falso entre os verdadeiros? Alguém disse uma frase, e eu guardei essa frase. Perguntaram para um irmão assim: como distinguir o falso? Ele deu uma resposta simples, ele falou assim: conhecendo bem o verdadeiro. Por que tanto Paulo, os demais apóstolos, conseguiram lidar com o falso no meio da igreja? Porque conheciam bem o verdadeiro. Se você conhecer bem o verdadeiro, você vai começar a conhecer o que não é verdadeiro. E você precisa disso, irmão. Amém? Até porque a sua vida aqui na igreja é de quarta e domingo. A sua vida é vivida lá de fora. E você está cercado de pessoas que, infelizmente, vão tramar o mal contra você. Eita! Estão tramando mal com você, filho? Mas deixa tramar o mal, sabe por quê? Porque se você está do lado de Deus, nenhuma arma forjada do inimigo contra você prosperará. Deixa eu ir para o final. O próprio apóstolo João enfrentou muita resistência por parte das pessoas dentro da igreja que estavam debaixo de um espírito errado. João enfrentou um cara, irmão, chamado Diótrefes. Olha que belo nome você dá para o seu filho. Diótrefes. Irmão, João sofreu na mão desse cara. João vai falar lá em 3 João, capítulo único, verso 9 e 10. Deixa eu ler isso aqui para a gente ir para o final. João falou assim, escrevi algumas palavras à igreja, mas quando Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Esse cara deu trabalho para João, irmão. O cara se achava alguma coisa, não sendo nada. Ele queria mandar na igreja. Ele queria dizer quem podia fazer parte da igreja e quem não podia fazer parte da igreja. O que estava certo e o que estava errado. Você acha que João se calou? Não. João se posicionou. Você acha que Paulo, quando teve a sua autoridade, olha para mim, você acha que Paulo, quando teve a sua autoridade questionada, ele ficou quieto? Ficou não. Irmão, Paulo foi chamado de alguém com a palavra desprezível. Sabia? Os irmãos de Corinto, está lá em 2 Coríntios capítulo 10, deixo para você ler na sua casa depois, abra a sua Bíblia depois lá na sua casa e leia 2 Coríntios capítulo 10, você vai ver Paulo falando de pessoas dentro da igreja de Corinto, que tratavam a palavra dele como desprezível, e essas pessoas colocavam em xeque a autoridade e o apostolado de Paulo. Você acha que Paulo ficou quieto? Não, Paulo se levantou, se posicionou contra aquilo que é falso e ficou do lado daquilo que era verdadeiro. Sabe, irmão, muitos de nós estamos precisando aprender a fazer isso. Quando reconhecemos o que é falso, nos posicionamos ao lado do verdadeiro. E dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aleluia. Eu vou finalizar dizendo isso. Tenha cuidado com quem quer que seja. Tenha ele algum título ou não. Porque só importa uma coisa, de que lado você está. Se é pela causa certa ou contra ela. Se é para promover o reino de Deus e a edificação dos seus irmãos ou o contrário disso. Comece a se perguntar um pouco mais. Sabe, essa pessoa, ela está querendo promover o reino? Ela vai gerar edificação? De que lado que ela está? Isso vai te guardar demais, irmão. Isso vai impedir você de andar muitas vezes, debaixo de uma rebelião. Debaixo, muitas vezes, de uma divisão. Que Deus nos ajude no discernimento que precisamos ter, para não seguirmos um propósito ilegítimo, onde Ele e a sua bênção não estão. Deus quer abençoar você. Só que nós não podemos seguir a homens como Teudas e Judas, que se levantaram por conta própria, irmão.
que criaram uma causa e tentaram arrastar um povo para essa causa que não tinha a legitimidade de Deus. Que Deus nos revele qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, e nele possamos contribuir para o bem e não para o mal. Tem um lugar de Deus para você na sua casa, tem um lugar de Deus para você no seu trabalho, tem um lugar de Deus para você na sua escola, tem um lugar de Deus para você na sua igreja. Só que Deus quer que você descubra qual é o seu papel. E sabe qual é o seu papel? Promover o bem e não o mal. Unir e não dividir. Edificar e não destruir. Deus te fez parte de um povo e Ele te quer unido e ajustado a esse povo, que andam debaixo do que é legítimo e tem a sua bênção. Mas cabe a você entender o que Deus deseja e onde Ele está. Se eu disser para você, eu finalizei. Se eu disser para você que ali à frente tem um buraco, uma cova de, 500 metros de profundidade, você vai seguir nessa direção para cair na cova? Não. Você vai fazer o quê? Você vai desviar, sim ou não? Mas se eu não falar para você que logo depois dessa cova tem um leão, e você desvia e continua reto, você vai? Vai, porque você não sabe que tem um leão. Mas se eu disser para você, tem uma cova, e depois da cova tem um leão, você vai? Só se você for tonto. Só se você for tonto, para não se livrar de um e cair no outro. O que Deus quer fazer conosco, irmão? Deus quer te mostrar para onde você tem que ir. Ele quer livrar você de muitas enrascadas. Sabe, de muitos lugares que você não precisaria entrar. De muitos inimigos que você não precisaria enfrentar. Você sabia, irmão, que tem inimigos que você enfrenta que não estavam no seu caminho? Aposto que você não sabia disso. Sabia? Tem muitos inimigos que você enfrenta que não estavam no seu caminho para enfrentar. Mas sabe por que você está enfrentando? Porque você comprou a causa errada. Quando você compra a causa errada, você vai se meter em enrascadas. E Deus quer te livrar. Deus quer que você faça a luta que foi feita para você fazer. Só. Deus não quer com que você entre em lugares que Ele não te chamou para estar. Quem entendeu? Seja pelo Senhor, porque Ele é por você. Seja pela palavra da verdade, porque a palavra da verdade, ela vai estabelecer um começo, um meio e o fim. E aí está a bênção de Deus, aonde há um propósito legítimo de Deus. Quem entendeu? Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.